Fala pessoal do sétimo ano, beleza? Na aula de hoje a gente vai corrigir as duas atividades de grandeza diretamente e inversamente proporcionais, tá bom? Então vamos primeiro para a primeira atividade aí, questão 1, ó. Só deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Vamos lá, questão 1. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que montar minha regra de 3. Eu tenho que saber quais grandezas eu estou lidando aí. Então, minha grandeza é o número de voltas, e os minutos, o tempo, né? Tempo ou minutos. Ok? Aí eu monto minha regrinha de 3. Como? Vamos lá. A roda dá 80 voltas em 20 minutos. Ok? Quantas voltas dará em 28? Em 28 minutos. Então, minuto embaixo de minuto, aqui 28. Veja que tem um valor que eu não sei, esse valor eu vou chamar de x. Tá? Sempre que você não souber um valor, se chama de x. Feito isso, aí você vai olhar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, tá bom? Vamos olhar. Veja que eu aumentei o número de minutos, certo? De 20 foi para 28. Se eu aumento o número de minutos que eu vou dar, o número de voltas, se eu manter o mesmo ritmo, o número de voltas aumenta ou diminui? Aumenta também, tá? Se eu estou no mesmo ritmo lá, andando, dirigindo, a roda está andando lá, tá no mesmo ritmo. Se eu aumento o tempo, obviamente o número de voltas que ela vai dar vai ser mais, tá? Então é diretamente proporcional. E por que isso influencia? Porque se for diretamente proporcional, eu só tenho que multiplicar cruzado. Se for inversamente proporcional, você não multiplica cruzado, você multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, tá? Vamos fazer isso então, até cruzado. Fica 20 vezes x, fica 20x. 80 vezes 28, 8 vezes 20 é 160, 8 vezes 8, 64. Então, vai dar 160 mais 64, vai dar 224, né? 224 e acrescenta um zero, 2.240. Beleza? Aí, o 20 está multiplicando, passa dividindo. Cancela esse zero com esse. 224 dividido para 2 dá 112. Tá? Então, o número de voltas vai ser 112 voltas. Aumentou, que nem a gente tinha previsto, porque são mais minutos, obviamente vai aumentar o número de voltas. Ficou claro aí? Fácil, né? Beleza, então vamos seguir. Questão 2. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levaram 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Aqui a questão está considerando que os eletricistas trabalham o mesmo tanto cada um. Não tem nenhum preguiçoso, nenhum muito apressadinho. É a mesma quantidade, tá? De trabalho eles fazem. Então vamos lá. Quais as minhas grandezas? Minha grandeza é eletricista, quantidade de eletricistas. Ok? E dias. Essas são minhas duas grandezas. E eu tenho lá 8 eletricistas fazem esse trabalho em 3 dias. Quantos dias? Então ele pediu aqui é X. Levaram 6 eletricistas, eletricista embaixo de eletricista, ó, para fazer o mesmo trabalho. Então veja que o número de eletricistas diminuiu. Se diminui a quantidade de pessoas trabalhando, vai demorar mais ou menos tempo para terminar o meu serviço? Mais tempo, né? Se eu diminuo a quantidade de empregados, obviamente vai demorar mais tempo para fazer o mesmo serviço. Então, vejo que as setinhas estão viradas ao contrário. Então, a grandeza é inversamente proporcional, ok? Quando uma diminui, a outra aumenta, por isso que é inversamente. Ou, quando uma aumenta, a outra vai diminuir. Diretamente, quando um aumenta, o outro aumenta. Então, as setinhas estão para o mesmo sentido. Ou, se um diminui, o outro diminui. Também vai estar para o mesmo sentido. Então, diretamente, as setinhas ficam para o mesmo sentido, inversamente ficam para sentidos opostos. E quando é inversamente, eu acabei de explicar, você não multiplica cruzado, você multiplica reto. Então, você vai fazer 6 vezes x, 6x. 8 vezes 3, 24. Entendeu a diferença do inversamente para o diretamente? Agora você pega o 6 está multiplicando, passa dividindo.
24 dividido para 6 dá 4. Ok? Então, 4 dias. Aumentou um dia aí. Vamos seguir. Questão 3. Com 12 pedreiros, poderão construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Igual a questão anterior, né? Só mudou aí, em vez de eletricista, é pedreiro. Então, tem lá, grandeza, pedreiros e dias. Veja que ele falou, com 12 pedreiros, você demora 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros? Ou 3 pedreiros vão gastar X dias. Mesma ideia. Se eu diminuir o número de pedreiros, tem menos pessoas trabalhando, então vai aumentar o tempo que vai demorar para concluir o mesmo serviço, tá? Diminui o empregado, aumenta o tempo que vai demorar para fazer o serviço. Então, é inversamente. Então, tem que multiplicar reto. Então, 12 com 8, 3 com x. Então, fica 3 vezes x, 3x. 12 vezes 8 vai dar 96. Passo o 3 que está multiplicando, dividindo. 96 eu divido para 3. Vai dar aí, vamos ver, 32, né? É 32. Ok? Fácil. Vamos para a próxima. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então, grandeza aí, vou colocar assim, refrigerantes, e horas. Então, ela engarrafa 3.000 refrigerantes. 3.000 refrigerantes em 6 horas. Então, quantas horas? Então, X horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000? Então, veja que a quantidade de refrigerante aumentou. Se aumenta a quantidade de refrigerante, a quantidade de horas para produzir também vai aumentar, né? Se eu tenho mais refri para produzir, vai demorar mais para você produzir eles. Então, é diretamente. Então, tem que multiplicar cruzado. 3.000 vezes x é 3.000x. 4.000 vezes 6 é 24.000. Passo 3.000 dividindo. 24.000 dividido para 3.000. E eu já ensinei que você tem um zero no numerador e denominador no final, eu posso cancelar. Eu cancelo esses 3 com esses 3. Então, fica 24 dividido para 3 dá 8. Então, 8 horas vai demorar. 2 horas a mais, tá? Questão 5, vamos lá. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Então, você tem lá, marceneiros, o M de marceneiro, e D de dias, tá? Para abreviar. Então, você tem 4 marceneiros só trabalham 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros, então quantos dias aqui é X, 9 marceneiros a fazer. Então veja, aumentou o número de marceneiros, obviamente o número de dias para fazer o mesmo trabalho vai diminuir, tá? Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo demora para fazer o trabalho, tá? Porque o trabalho é o mesmo. Então aqui você inversamente, você em vez de multiplicar cruzado, você multiplica reto, tá? Inversamente é sempre reto. Então 9 vezes x é 9x. 4 vezes 18 dá 40, mais 32, 72. 9 está multiplicando, passa dividindo. 72 eu divido para 9, dá 8. Então, 8 dias aí, né? Fácil também. Vamos para a próxima. Questão 6. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Então, já sabe a grandeza, operário e dias. Então, 30 operários constroem a casa em 120 dias. Em quantos dias, então, X, 40 operários construíram essa casa? Então, veja, de 30 foi para 40, aumentou o número de funcionários. Se aumentou o número de funcionários, obviamente vai demorar menos tempo para fazer essa tarefa. Então, é inversamente, então tem que multiplicar reto. 40 vezes x é 40x. 30 vezes 120 vai dar 3 vezes 2 é 36, então fica 36, acrescenta 2 zeros, 3.600. 40 passa dividindo, 3.600 dividido para 40, posso cancelar esse zero com esse. 36 dividido para 4 é 9, então vai dar 90. 90 dias, tá? Beleza, vamos para a próxima. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. A gente já sabe que as grandezas é litros, L de litro, M de minuto. Então, 50 litros em 20 minutos.
Quantas horas? Veja que ele quer horas, tá? Eu tenho que achar o resultado em minutos e depois transformar em hora. Quantas horas levará para despejar 600 litros? Então, 600 está para X. Vamos lá, multiplica. Vamos, primeira coisa, olhar. Se eu aumentei a quantidade de litros, obviamente, para essa torneira despejar no tanque, vai demorar mais tempo, né? Porque se ela tiver se ela despejar a mesma quantidade de água por minuto, tá? E isso que ele está considerando. Então, se aumenta a quantidade de água, obviamente vai demorar mais tempo para encher, beleza? Então, os duas setinhas estão para cima, então é diretamente proporcional. Então, eu multiplico o cruzado. Então, fica 50 vezes x, 50x. 600 vezes 20, 6 vezes 2 é 12, e acrescenta aí 3 zeros, né? 12.000. O 50 passa dividindo, 12.000 dividido para 50. Cancela esse zero com esse. 1.200 dividido para 5. Vamos fazer aqui, 1.200 dividido para 5. Acho que vai dar 240, né? Vamos ver aqui, vai dar 2, sobra 2, 0, 4, vai dar 240. Então, 240 aqui. 240 o quê? Minutos, tá? Porque ali tem minutos, mas ele quer a resposta em minutos? Não. Veja, quantas horas? 240 minutos são quantas horas, pessoal? Horas, 1 hora é 60 minutos, ok? Se 1 hora é 60 minutos, 240 minutos são quantas horas? Basta pegar o 240 e dividir por 60, porque 1 hora é 60 minutos. Se eu divido por 60, eu acho as horas. Dividindo aqui, vai dar 24 dividido por 6, dá 4. Então, a resposta, 4 horas vai demorar, tá? 4 horas ou 240 minutos, mas como ele quer em horas, a resposta você tem que transformar. Próximo. Na construção de uma escola, foram gastos 15 caminhões de 4 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões de 6 metros cúbicos de areia seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Então, você tem lá, caminhões, C de caminhões, A de areia. Você gastou 15 caminhões, e cada um carregava 4 metros cúbicos de areia. E aí quantos caminhões, X, de 6 metros cúbicos de areia, então com 6 metros cúbicos de areia seriam necessários para fazer o meu trabalho. Então veja, aumentou a quantidade de areia dentro de cada caminhão, logo vai precisar de menos caminhão, né? Porque a quantidade de areia que eles precisam é a mesma. Se eu aumento a quantidade de areia em um caminhão, obviamente vai diminuir a quantidade de caminhões necessários. Então, é inversamente, então tem que multiplicar reto. 6 vezes x é 6x, que eu estou multiplicando reto. 15 vezes 4 é 60. 6 passa dividindo, 60 dividido para 6 é 10. 10 o quê? 10 caminhões. Fácil? Moleza, né? Vamos para a próxima. Questão 9. Com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35 metros quadrados. Então, você já sabe que aqui ó, é litros e metros quadrados. A área da parede, tá? Tá, então 14 litros, 35 metros quadrados. Quantos litros, então X em litros, são necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Então, veja, diminuiu o tamanho da parede, a área. Então, obviamente, vai diminuir a quantidade de tinta necessária. Então, é diretamente proporcional. Então, multiplica cruzado. Então, vai ficar 35 vezes x é 35x. 14 vezes 15. Vamos ver aqui, 14 vezes 15. Opa, meu celular. Vamos fazer aqui, 14 vezes 15. Vai dar 20, vai 2, 70. 4 e 1. 0, 11, vai 1, 210, né? 210. Então, aqui vai ficar 35x igual a 210. 35 está multiplicando, passa dividindo. Que vai dar aí 6, né? 6 vezes 30 é 180, é 6 o quê? 6 litros de tinta. Ok? Muito fácil. Vamos para a última dessa lista. Para se obterem 28 kg de farinha, são necessários 40 kg de trigo. Quantos quilogramas do mesmo trigo são necessários para se obter 7 kg de farinha? Então, vamos lá. Você tem aqui farinha e você tem aqui trigo. Se você tem, para se obter 28 kg de farinha, são necessários 40 kg de trigo. Quantos quilogramas do mesmo trigo, então X no trigo,
são necessários para obter 7 quilos. Tá? Então, veja que a farinha diminuiu. Se a quantidade de farinha diminuir, a quantidade de trigo também diminui. Tá? É diretamente proporcional, então multiplica cruzado. Então, fica 28 vezes x, dá 28x. 7 vezes 40, dá 280. 28 está multiplicando, passa dividindo. 280 dividido para 28, dá 10, né? 10. Porque 28 dividido para 28 é 1 e acrescenta esse zero que ficou no final. 10 o quê? 10 quilos de trigo. E com isso a gente termina a nossa primeira lista de exercícios. Veja que era moleza. Só você aprender a analisar se é diretamente ou inversamente proporcional, né, pessoal? Então, vou gravar agora a segunda aula, tá? Corrigindo a segunda lista de exercícios. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.